querido. Muito obrigado. Então, como está escrito aqui, né, Evandro Casas é meu nome. Eu sou casado com a Ana Paula, e vai fazer 21 anos, né, Paula? Agora em dezembro, que nós somos casados. Nós tivemos 4 flechas, estamos com 3 agora, porque um deles já está com o Senhor, mas nós queremos num reencontro. Amém? E nós vamos, primeiramente eu gostaria de agradecer ao irmão Black pela oportunidade de estar aqui. A gente se sente intimidado, né, irmãos? Porque eu sei, né? Eu já assisti esse homem algumas vezes. E eu sei que vocês são muito, muito, muito abençoados aqui, com um homem que leva Deus a sério, e Deus tem derramado sobre a vida dele graça e sabedoria, e a gente louva a Deus por isso, né? E então a gente está aqui na frente, mas assim a gente treme por dentro, né? O que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre família. Olha, ó, família, um projeto do coração de Deus. Então, como eu falei anteriormente, nós temos 3 filhos, o Gabriel de 18 anos, o Lucas de 15 e a Isabela de 10 anos de idade. E eu vou falar para vocês brevemente um pouquinho sobre a minha história. Eu não nasci num lar evangélico, nós éramos católicos e os meus pais não eram praticantes, mas eu com 7 anos de idade, levantava às 6 horas da manhã e ia à missa sozinho. Eu andava mais ou menos em torno de 5 quilômetros para ir à missa sozinho no domingo. Eu creio que desde aquela época existia assim uma sede dentro do meu coração, sabe, um vazio pelo Senhor, né? Aquele vazio que só Deus pode preencher. E a minha casa era uma casa muito, muito, muito conturbada. Muita briga, era uma coisa assim muito triste, irmãos, muito triste. Então eu cresci no meio disso e vendo os meus pais se degladiarem, e aí eles trabalhavam fora, né? E aí eu tenho 2 irmãos. E o meu pai dizia assim, ó: o dia que vocês me verem abraçado com um homem, pode separar, que é briga. E então eu fui criado assim. Meu pai não abraçava a gente, ele não dava um beijo, ele não demonstrava nenhum tipo de afeição, né? E quando eu tinha 18 anos, então, eu conheci um amor que transformou a minha vida. Um amor que transformou a minha vida. Esse amor transformou a vida de mais alguém aqui? Levanta a sua mão. Aleluia. Jesus entrou na minha vida e Ele mudou a minha vida de uma maneira extraordinária. E nós aceitamos Jesus no mesmo dia, meus pais, os meus irmãos e eu. A gente foi visitar um culto e antes que eu visse, a minha mão já estava lá em cima. Eu disse, eu quero esse negócio para mim. E então eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus. E eu falei para o Senhor, eu vou fazer diferente. Com a minha família, eu vou fazer diferente. O meu pai, que era aquele homem turrão que não abraçava ninguém, se derreteu como uma manteiga. E ele passou a ser o maior abraçador da igreja. Eu sempre digo, né, que Deus tem senso de humor. Ele tem, irmãos, Deus tem senso de humor. E Ele gosta desses casos difíceis, né? Se você tem um caso assim, a gente falou de oração aqui, né? Esse negócio é perigoso. Você ora e Deus faz quando a coisa é de acordo com o coração dele, né? E a gente vai falar então sobre família, né? Um projeto do coração de Deus. Pode colocar para mim Isso. Eu coloquei ali. Eu gostaria de, antes de compartilhar ali, eu queria ler um versículo com vocês,
lá no livro de Malaquias. Você pode abrir lá, por gentileza? Livro de Malaquias, no capítulo 4. É o último livro do Antigo Testamento, né? Ali antes de Mateus. A partir do versículo... Vamos ler os 5 e os 6? Olha só, diz assim, ó. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Meus queridos, eu espero que vocês estejam preparados, porque eu não vim aqui para agradar você. Eu já falei para Deus várias vezes, eu falei, Pai, eu nunca pedi um púlpito. Nunca. Deus é minha testemunha, que eu nunca pedi um púlpito. E eu não estou preocupado em agradar nenhum de vocês. Eu vou falar aquilo que eu creio que é a vontade de Deus para a minha vida, que é a minha experiência, e eu creio que é a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família também. Então, a gente vai passear aqui nesses slides. Eu fiz isso aqui com muito amor para vocês. E nós vamos começar ali, ó, o mundo e o seu brilho. Olha ali, ó. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6, 19 a 20. Por que eu vou falar de família? Mas aí você pode olhar para mim e dizer assim, mas o que isso tem a ver com família? Tem tudo a ver com família. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, o mundo e o seu brilho. Alguma coisa que brilha chama a nossa atenção e concentra a nossa atenção. E o mundo, meus queridos, é colorido. Eu falo para os meus filhos, eu digo, o mundo é colorido. O mundo é atraente. A gente não pode dizer que não é. Por que é? É atraente para a carne, é atraente para os olhos, né? E por que eu estou falando isso? Porque existe um perigo, meus queridos, de nós perdermos o nosso foco. A gente vive no mundo, é verdade, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que administrar os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós temos que educar os nossos filhos, nós temos que pagar as nossas contas, né? Todo mundo aqui paga a conta, né? Tem que ser, né, irmãos? Misericórdia. Todo mundo tem que pagar a conta. Isso é o mínimo, né? Então, a gente precisa fazer tudo isso. E se a gente não cuidar, a gente perde o nosso foco. Por que eu estou falando isso? Isso já aconteceu comigo, queridos. E eu não tenho vergonha de falar para vocês aqui. Eu já cometi muitos e muitos e muitos erros. Perdendo o foco. Porque assim, ó, vamos falar francamente, né? Quem é que não quer ter uma casa bonita? Quem é que não quer ter um carro legal? Quem é que não quer ter férias, né, em lugares bonitos e tal? Isso é pecado, irmãos? É pecado querer ter uma casa? Não. É pecado querer ter um carro? Não. É pecado a gente querer tirar férias? Não, não é pecado. Porém, a gente precisa prestar atenção em que tipo de preço que nós estamos pagando, porque a gente paga um preço pelas nossas escolhas. É ou não é? Nós pagamos um preço, existe um preço que precisa ser pago por cada uma das escolhas que a gente faz. Agora, que preço que nós estamos pagando para nós termos todas essas coisas? Nós somos peregrinos nesse mundo, meus queridos. Repita comigo, peregrino. Isso. Nós não somos cidadãos desse mundo. A nossa cidade não está aqui. Amém? A nossa cidade não está aqui. Nós passamos
um breve período de tempo aqui, breve. Eu conheci, né? Um irmão muito querido, ele foi meu aluno durante 2 anos e meio. E ele começou assim a estudar inglês do zero, né? E eu sou professor de inglês há 21 anos já. E eu nunca vi uma pessoa que nem ele, assim. Ele era um aluno exemplar. Ele estudava tanto que em 2 anos e meio ele estava fluente. E aí ele recebeu uma proposta de trabalho lá em São Paulo, e aí fez a entrevista em inglês e tal, e foi embora. O cara era muito inteligente. Um homem comprometido com Deus, um homem temente a Deus. E faz mais ou menos 1 mês e meio, 40 anos de idade. Ele morreu. Ele morreu. Ele ia ganhar um visto para os Estados Unidos, um visto raro, que é concedido só para pessoas assim que são gênios. Mas ele não está mais entre nós. A gente precisa prestar atenção, querido. Onde é que está o seu foco? Troca lá para mim, por favor. Deus não chamou você para você acumular coisas nessa vida. Eu quero deixar claro, não é pecado você querer ter uma casa, e não é pecado você querer ter as coisas e guardar dinheiro. Mas esse não é o nosso foco. Eu já ganhei assim, salário muito bom, irmãos. Mas eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, 11h30 da noite, de segunda a sexta, e no sábado das 7 da manhã até o meio-dia. O meu filho mais velho, eu não tenho lembrança de passar tempo com ele à noite, assim, de ler uma história para ele. Eu não tenho lembrança. Por quê? Porque eu estava lá trabalhando. Quem é que fez essa escolha? Eu. Eu me arrependi? Me arrependi. Muito. Eu tive que pedir perdão para ele. Eu pedi perdão para ele. Eu disse, filho, perdoa o teu pai. Porque isso não foi certo. Se você perguntar para mim, onde é que está o dinheiro? Se foi, irmãos. Se foi. Eu tenho como voltar lá atrás para poder recuperar esse tempo com meu filho? Não tenho. Foi embora. Passou. E a gente precisa prestar atenção. Onde está o seu foco? Onde está, no que você gasta mais tempo fazendo? Obviamente que todo mundo precisa trabalhar, né? Mas a gente tem que prestar atenção, onde é que está o nosso foco? O que você tem feito com a sua vida, né? Pode passar para mim? Será que Deus deseja que você esteja sempre na correria? Irmãos, a gente vive num tempo maluco, né? Todo mundo correndo atrás da máquina, e ocupado e corrido para lá, corrido para cá. E eu fico pensando, será que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas? Quando eu lembro de Paulo, né, falando, né? A vossa maior ambição seja uma vida quieta, uma vida tranquila, dando um bom testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Uma vida quieta, uma vida tranquila, uma vida de paz. Como é que está a sua vida? Passa o próximo para mim, por favor. Será que menos pode ser mais? Será que menos pode ser mais? Quanto mais coisas você tiver, mais preocupado você vai estar. Quanto mais bens você tiver, mais dinheiro você vai precisar para manter. É uma bênção ter um carro zero? É ou não é? É uma bênção. Mas carro zero tem que pagar IPVA? Tem que pagar IPVA.
O IPVA custa dinheiro. E aí você precisa trabalhar. É uma bênção ter uma casa na praia? É uma bênção. Mas também é mais manutenção, é mais dor de cabeça. Então a gente vê até hoje, nem no meio cristão, fora, pessoas que estão optando por ter uma vida mais simples, para poder focar naquilo que realmente importa. Agora, passa para mim, mano. Quais são os verdadeiros tesouros? Número 1, seu relacionamento com Deus. A gente estava falando de oração aqui, né? Falando de oração. Aqui, ó. Oração, palavra, ser um discípulo. Repita comigo. Oração, palavra, ser um discípulo. Sim. Queridos, oração não é um ato religioso. É um ato de relacionamento, né? Você não precisa ter palavras bonitas para orar. Não precisa. Paula e eu participamos do grupo de casais toda semana lá na sede. E faz umas 2 semanas, eu estava compartilhando alguma coisa lá com o grupo. Aí o nosso amado líder falou alguma coisa e aquilo virou uma chave. Que eu estava falando para eles assim, né? Poxa, irmãos, aquele versículo, né, que fala assim, ó, que Jesus disse que os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Pensa num negócio desse. Você vai lá, pega um pente, passa na sua cabeça e o cabelo cai. As mulheres podem dizer um amém, hein? O cabelo cai, né? O cabelo cai. Mas Ele sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Então Ele sabe o que está acontecendo na sua alma, no seu coração, no seu corpo. Ele está por dentro de tudo isso, né? E a gente pode, na minha vida, eu posso falar para vocês da minha vida assim, oração, para mim agora é um hábito, né? Eu gosto de fazer meu tempo devocional de manhã. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida cristã, eu fazia à noite. Mas depois de uns anos eu mudei e comecei a fazer meu tempo devocional de manhã, bem cedo. Eu levanto às 4:30 da manhã. E aí eu fico direto, né? Já para trabalhar, tudo. Eu vou lá para a cozinha, tomo um café preto, sem açúcar, e aí eu vou ter os meus papos com Deus. Isso aqui é algo inegociável. Fale comigo, oração é inegociável. Se você está ocupado com qualquer coisa, eu não quero nem saber o que é, e você não tem tempo para estar com seu pai, eu vou dizer para você agora, que tem alguma coisa errada na sua vida. Você precisa rever os seus conceitos, as suas prioridades, e você precisa. Eu não oro, gente, porque eu sou mais santo. Não. Eu não oro porque eu quero aparecer. Não. Eu oro porque eu sei que eu sou um pecador e eu preciso desesperadamente da presença de Deus na minha vida. Porque eu tenho uma esposa, porque eu tenho 3 filhos dentro da minha casa, e eu preciso de sabedoria, de graça, de unção, de discernimento, para errar menos, irmãos. Para errar menos, porque a gente ainda erra. Palavra que vai trazer, porque você ora
e o Espírito de Deus vai fazer você lembrar essa palavra, né? Tempo na palavra e ser um discípulo, porque, queridos, Deus não procura frequentadores de igreja. Eu sempre falo, né? Eu tenho um negócio que me veio à minha cabeça assim. Você frequentar um culto não faz de você um discípulo, como você ir ao McDonald's também não faz de você um hambúrguer. Nem é engraçado, né? Mas tudo bem. Deus não procura por frequentadores de igreja, Ele procura por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É todo dia, queridos, todo dia. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou entrar aqui num negócio de família, né? Estou dando só uma introduçãozinha básica aqui. Porque isso acontece todo dia, né? Deus conhece cada um de nós e conhece as nossas limitações, né? As nossas falhas, né? A minha esposa, ela está aqui, ó, ela não deixa eu mentir, né? Ela é uma excelente motorista. A Paula, gente, o meu carro é um carro grande, tá? E ela é toda pequenininha assim, ó. Mas ela entra dentro daquele carro e ela vê uma vaga ali na 15 para estacionar o carro. Ela sabe direitinho e ela estaciona paralelo, tá, irmãos? Bota ali, estaciona o carro ali. A mulher é extraordinária. Já eu, quando estou me preparando para sair de casa, já vou dizendo: Jesus, prepara para mim, Senhor, uma vaga grande, porque Tu conheces as limitações do Teu servo. Então, todo dia, queridos, eu dependo de Deus para tudo na minha vida. Tudo. Se nós estamos aqui respirando agora, isso é fruto da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Se a gente pode andar, dar um passo, coordenar, gente, isso é um milagre. A gente não pensa muito nisso, né? Mas é um milagre. A minha filha, deve fazer o quê? Uns 2 anos, né, Paula? Mais ou menos? 3 anos. Ela teve paralisia de Bell. E um lado do rosto dela parou de funcionar. E quando ela sorria só com um lado. Agora vocês imaginam que, assim, agonia no coração da gente. Aí eu disse para Paula: não olha mais na internet, porque tinha gente lá, testemunhas de gente que era a vida inteira, que ficava assim, sabe? Que ficava 15 anos com esse negócio, ou morria com esse negócio. Só que nós servimos um Deus misericordioso, gracioso. E o Senhor devolveu, depois de 4 meses, Ele devolveu o sorriso da minha filha. Então, nesse tempo, eu passei a olhar para essas coisas pequenas. Sorrir, né, irmãos? Dá um sorriso aí, debaixo da máscara mesmo, né? Um lábio vai para cá, outro vai para lá. É um milagre. É um milagre. E a gente percebeu isso quando a gente perdeu. Mas a gente não precisa perder para valorizar, né, irmãos? A gente pode pedir para que o Senhor nos dê um coração grato a Ele. Por tudo que Ele tem sido feito nas nossas vidas, né? Ser um discípulo em tudo, né? Então, os nossos filhos, eles nos observam, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá, então, eu falei sobre relacionamento com Deus, que é uma prioridade, né? Agora nós vamos falar do ponto número 2, que é relacionamento conjugal. Quantos aqui são casados? Levanta a mão para mim. Isso, bastante gente. Agora, pode baixar, irmãos. Quem é que ainda não é casado aqui? Levanta a mão, por favor. Isso, tá. Gente, a qualidade
do seu relacionamento conjugal, ela está diretamente relacionada, ela é diretamente proporcional à qualidade do seu relacionamento com Deus. Não tem como você estar bem com Deus e a coisa não fluir assim. Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas, né? E se a gente está bem assim, você pode ter lutas. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai ter lutas. Não. Se você está esperando um milagre, Deus vai operar, porque é a vontade dele que o seu cônjuge seja salvo, que Deus faça uma obra tremenda na vida dele, na vida dela. É a vontade do Senhor que isso aconteça, né? Então fique firme, continue orando. A minha esposa sempre, ela fala uma coisa, eu acho muito legal. Ela diz assim, ó, eu vou falar com quem resolve. Às vezes a gente vai falar as coisas para pessoas que não podem nos ajudar. A gente vai abrir o coração com alguém que não pode fazer nada por nós. Antes de procurar qualquer um, e é importante a gente procurar pessoas que tenham sabedoria, né, os nossos líderes, nossos amados pastores, é uma bênção, isso é uma bênção nas nossas vidas. Mas você precisa, primeiramente, conversar com quem resolve o problema. E falando, né, de relacionamento conjugal, a gente precisa ser dócil, né, com o nosso cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa. Por quê? Porque você, se você tem filhos, eles estão assistindo você. O jeito que você fala com a sua esposa, se você abraça ela, se você vai lá dar um beijinho nela. Se você perguntar para os meus filhos se eles querem casar, todos eles disseram que eles querem casar. Aí eu perguntei para a Bela, que é a mais nova, né? Eu disse assim, Bela, às vezes a gente tem essas conversas assim, né? A gente provoca, né, irmãos? Quantos filhos você quer ter? Ai, pai, eu quero ter 10. Eu disse, meu Deus, 10, filha? 10, pai. Aí eu falei, e você já pensou nos nomes dos seus filhos? Aí ela disse assim, sim, eu quero ter 5 meninos e 5 meninas. Ah, é? E quais são os nomes, então? Ela disse assim, as meninas vão se chamar Miranda, e os meninos, eu esqueci o nome, qual era o nome do menino? Jim, isso. Era Miranda para as meninas e Jim para os meninos. Eu disse assim, mas filha, você vai dar nome igual, assim, né? As meninas todos os mesmos nomes e os meninos também? Aí ela disse assim, sim, pai. Eu disse, mas por quê? Pai, porque aí quando eu chamar Jim, vem os 5. E quando eu chamar Miranda, vem os 5 também. Faz 5, entendeu? Então, eles são demais, né? E eles ficam, então, observando o que está acontecendo dentro da nossa casa. Como a gente lida com os problemas, né? Essa semana, eu sou obrigado a confessar para vocês assim, que eu fiquei feliz, a Paula também, né? Porque eu aprendi anos atrás que os homens... Quantos homens de honra nós temos aí? Meu, gente, tá fraco, né? Pô! Quantos homens de honra nós temos aí? Eu aprendi anos atrás que um homem deve abrir a porta do carro para a mulher. Escutei um aleluia aí. Aleluia para quem falou. É isso mesmo. Eu aprendi isso e eu tenho praticado isso. Eu sempre vou lá, abro a porta do carro para minha mulher. E se um dia eu não fizer, ela olha para mim e diz assim, ei, acabou o romance? Então assim, muito bem, então os meus filhos me veem, né? Eu vou lá, abro a porta do carro para ela, ela entra, eu fecho. Muito bem, aí eu vou lá, até na chuva, irmãos, até na chuva. Aí, essa semana, o meu filho do meio, ele tem 15 anos, ele
ia a uma festa de aniversário de uma colega dele, e a filha da minha vizinha ia também. Aí eu falei para ele assim, olha, seja inteligente, compartilha o Uber com ela, né? Porque quando nós temos algumas regras lá dentro da nossa casa, e cada família tem as suas regras, né? Obviamente. Mas quando, por exemplo, existem atividades na igreja, eu pago pelo Uber, ou eu dirijo, levo eles de carro, né? Ou eu pago pelo Uber. Para ensaios, para encontros, né? Durante a semana, eu faço isso. Agora, se é diversão, pai, quero ir à festa de aniversário. Pode ir, meu filho, não tem problema. Tu vais pagar o teu transporte. É contigo. Não tem dinheiro, vai achar um jeito. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E aí, então eles compram presentes, né? Eu acho até engraçado, né? Porque aí eles são assim mais cuidadosos, né? Se é eu que vou pagar o presente, aí pode ser uma coisa muito boa, né? Agora, se são eles que vão pagar, então aí eles já são mais cuidadosos, né? E aí ele precisava pagar o Uber, né? Eu falei assim, tu faz o seguinte, tu compartilha o Uber com ela, né? Com a filha da vizinha, e aí vai sair mais barato para ti. Aí a Paula me contou que quando o Uber chegou, ele foi lá e abriu a porta do carro para a moça entrar. Ele não entrou primeiro. Por que vocês acham que ele fez isso? Porque ele estava acostumado com esse tipo de coisa. Ele vê eu abrindo a porta do carro da mãe dele. Então, ele foi lá e copiou. Isso me deixou muito feliz. Muito feliz. Porque, obviamente, que eles vão copiar as coisas boas, mas eles também copiam aquilo que é ruim de nós, né? As nossas atitudes ruins. Se você não tem paciência, se você está assim, se você fica desesperado com muita facilidade, se você levanta a sua voz. Então, se você olha para o seu filho adolescente e você vê problemas no seu filho adolescente, antes de você colocar a culpa no diabo, no mundo e nos hormônios, dê uma olhada para a sua própria vida. Porque eu já vi problemas nos meus filhos que estão relacionados a mim. A mim. Uma coisa também bem importante, que assim, hoje em dia, né, os pais estão muito preocupados, em que faculdade que o meu filho vai fazer, que tipo de trabalho, se ele vai comprar uma casa, um apartamento, se ele vai morar aqui ou vai morar nos Estados Unidos e tal. Só que, queridos, qual é o nosso foco? O nosso foco não é esse mundo. Eu estou dizendo aqui que a pessoa não deve estudar? Não, a gente deve estudar. Tem que ir para a faculdade? Tem que ir para a faculdade, sim. Sabe por quê? Porque os nossos filhos vão ser sal da terra e luz do mundo lá dentro. Então, nós temos que estar lá dentro, sim. Porém, existem coisas mais importantes do que isso, que não podem ser negligenciadas. Uma vez eu escutei um negócio muito legal, dizendo assim, cuidado como você anda dentro de casa, como você trata sua esposa, seu esposo, porque você está criando futuros pais e mães. Eu estou criando dentro da minha casa futuros pais e mães. E isso, eu não sei quanto a você, mas isso faz o meu coração estremecer. Estremecer. Então é muito importante que eles vejam, né? Tratamento com gentileza, né? Não use palavras que venham diminuir o seu cônjuge. Seja gentil. Se você não tiver uma coisa boa para falar, fecha a boca. Vai orar. Quantas vezes, irmãos, nesses 21 anos de casamento, eu louvei a Deus por ficar quieto.
E às vezes a gente fala uma coisa, não tem nem intenção de machucar, mas acaba machucando. E a gente precisa ir lá e pedir perdão. Quando Paulo e eu casamos, eu lembro de um dia, eu fiquei, eu acho que em torno de umas 2 horas ou 2 horas e meia, quase implorando para ela me dizer o que eu tinha feito de errado, porque eu sabia que o problema era comigo. E ela não falava, ela dizia, nada. Nada. Graças a Deus que isso mudou, né, Paulo? Graças a Deus. Hoje ela fala na lata, eu já tenho oportunidade de lá confessar meu pecado para ela e dizer, não, amor. Então, uma coisa muito legal também que você deve fazer é reservar um tempo para você estar com o seu cônjuge, né? Porque aí os seus filhos vão olhar para isso e vão dizer, ok. Então, eu preciso sair com meu cônjuge de vez em quando. Pelo menos uma vez por mês, é legal você sair para jantar fora, né? A Paula e eu, depois, antes da pandemia, né? Eu tinha um tipo de salário. Aí, quando eu saía com as crianças, né? Eu levava eles assim para comer um hambúrguer e tal, né? Aí, depois da pandemia, minha renda caiu bastante, né? Aí a minha filha disse assim, poxa pai, antes, né, as nossas saídas eram assim um hambúrguer e tal, um negócio, agora a gente racha uma coxinha lá no Angelone. Então, o objetivo não é a comida, né, irmãos? É o tempo. Você sabe como é que uma criança soletra amor? T-E-M-P-O. Tempo. É assim que os nossos filhos, eles soletram amor. Tempo. Então, é bem legal, né, dar uma escapada. A Paula e eu, assim, procuramos fazer isso, né, com regularidade. Então, eles sabem, quando a gente diz assim, a gente vai sair num date, né, esse date aí é um encontro, né, a gente vai sair num date. Aí as crianças já sabem, eles vão sair num date. Então, eles já sabem que quando eles forem casados, eles vão ter esse tipo de prática também, né? E como eu falei aqui, você não precisa ter dinheiro para fazer esse negócio. Pode ser até uma caminhada. Às vezes a Paula e eu vamos fazer uma caminhada juntos, aí a gente fala sobre a vida, e fala sobre eles e tal, e como é que está o teu coração e tal, e a gente bate aquele papo legal, né? Ou a gente racha uma coxinha, né, Paula? Também, faz parte. Ok. No próximo slide, eu coloquei ali, ó. Ame sua esposa como Jesus amou a igreja, ame seu esposo por amor ao Senhor, né? Você já pensou, queridos, que o seu casamento vai acabar? Olhe para o seu esposo e sua esposa agora. Olhe para ele, para ela. Está vendo essa pessoa aí? O seu casamento vai acabar um dia. Um dia o seu casamento vai acabar. Ou um de vocês vai partir primeiro, ou Jesus vai voltar e o casamento acabou. Vai haver um último beijo, vai haver um último eu te amo, vai haver um último abraço. Só que a gente não sabe quando isso vai acontecer. E eu nem digo que pode haver um último adeus, que pode haver tempo ou não. A gente também não sabe. Então, no próximo slide eu coloquei lá, vocês começaram sozinhos e provavelmente vão terminar sozinhos também. Acho tão lindo, né? Uma cena assim que eu acho demais, assim, 2 velhinhos caminhando de mão dada. Acho um negócio muito legal isso. Se você não tem esse hábito, desenvolva isso. Não tenha vergonha de demonstrar o seu amor pelo seu cônjuge. Isso é uma forma de louvor a Deus. Quando você faz isso, você louva a Deus. É uma forma de culto. Como eu coloquei ali, né? A imagem, vocês estão sendo observados o tempo todo. Eles estão de olho, né? Então,
a gente vem ao culto, aí acabou o culto, a gente tem aquele momento de comunhão com os irmãos, entra no carro e aí começa uma conversa, né? Os filhos estão nos bancos de trás e aí o casal, pois é, fulano de tal falou isso e aquilo, meu Deus, mas que achei o cúmulo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou falando mal do pastor, né? Ou falando mal de algum outro irmão. Ali atrás tem gente ouvindo. Qual é a mensagem que você está passando para eles que estão ouvindo você ali? Está tudo bem se a gente falar mal dos outros enquanto eles não estão fora da presença deles. Você não está falando com palavras, mas está falando com a sua atitude. Tem um ditado que eu gosto muito, irmãos, e fala assim, ó, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Pensa nesse negócio. A Paula sempre diz assim, isso é um código poderoso, né? Pega esse código aí. As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, presta atenção. Quando a gente está no trânsito, né? Misericórdia. Eu falo isso com temor, irmãos, porque eu tenho uma leve tendência, assim, a ser legalista. Então, eu já, tipo assim, ó, eu estou aqui na minha pista, eu já venho na minha pista desde o começo certo, entendeu? Eu não fico cortando os outros assim no trânsito. Então, eu fico ali na minha pista, mas se tem alguém que faz, eu já tenho que dizer, Jesus, abençoa. Né? Eles estão aprendendo, estão ali dentro do carro com você. Admiro a minha esposa nesse sentido também. Ela é tranquila, gente. Meu Deus. Deixa ele passar, vá em paz. Esse negócio é mais com os homens, né? Se bem que tem algumas mulheres esquentadas aí no trânsito, né? Mas em todo o nosso proceder, né? Com os nossos vizinhos, né? Às vezes a gente vê, assim, uma tendência, por exemplo, um filho, né? Vem falar para a gente de alguém e tal. Aí o que você vai falar? A gente corta. Diz assim, olha, não é legal você falar desse jeito, né? A pessoa não está aqui para poder se defender. Um dia eu aprendi um negócio dizendo que a gente só pode falar dos outros aquilo que a gente falaria na presença deles. Isso é um outro código poderoso também, né? Muito bem. Estamos sendo observados. Aí a gente entra no ponto 3, que é o nosso relacionamento com os filhos, né? Que é aquele versículo que eu iniciei ali. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Nesse relacionamento, ali no próximo slide, eu coloquei assim, ó, eles não são nossos, né? Você pensa que algum dia alguém pode chegar para você e dizer assim, ó, tu podes dar uma olhada nos meus filhos enquanto eu vou sair, ou, né? A gente tem a bênção da minha sogra, né? A minha sogra, ela é minha vizinha, gente. Aleluia, né? Aleluia, glória a Deus. A minha sogra é uma bênção, tá? Ela é uma bênção, eu amo a minha sogra de paixão. A gente já teve atritos, mas glória a Deus que eles foram resolvidos, né? E com relação aos filhos, tá? Com relação à criação dos filhos. Então, alguém pede para você cuidar dos filhos, né? Deles, né? Eu não sei com relação a você, mas assim, Paulo e eu, nós temos assim aquela preocupação assim, de cuidar mais dos filhos dos outros do que dos nossos próprios. A gente tem mais cuidado. Não é verdade? Os nossos filhos também não são nossos. A gente fala assim, os nossos filhos, eles não são nossos. Eles são propriedade do Senhor. Eles são de Deus. E o Senhor coloca eles nas nossas vidas. Ele nos dá essas flechas, né? Para que a gente guarde elas na nossa aljava, até o momento correto da gente poder
lançá-las. E nós temos que desenvolver essa atividade de cuidar dos filhos com muito temor. Com muito temor. Então, os filhos, gente, não são uma barreira, alguma coisa que atrapalha a sua vida. Eles são, basicamente, uma das coisas mais importantes que Deus colocou na sua vida. Você já se deu conta que os seus filhos são seus irmãos em Cristo? Seus filhos são seus irmãos em Cristo. E o mesmo respeito que você tem com relação aos seus irmãos aqui na igreja, você precisa ter para com eles também. Com temor e tremor, né? Dentro do nosso coração. No próximo slide, eu coloquei ali, ó. Você tem basicamente 18 anos em suas mãos. É isso aí, ó. 18 anos nas suas mãos. Depois disso, eles vão ter a vida deles. Eles vão ter trabalho, eles vão ter, né, estudos, vão começar a pensar em família. E esses 18 anos passam tão rápido. Quem é que pode dizer amém para isso? Passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. E como eu falei antes, né? A gente não pode tirar os olhos do foco daquilo que realmente é importante nas nossas vidas, né? Então, os seus filhos não são um problema para a sua carreira, né? Eu posso falar aqui, ó, a Paula, gente, ela tem um currículo muito melhor do que o meu. Ela passou com honras na faculdade, foi homenageada, sabe? Ela tem títulos, mas ela largou tudo para ficar em casa. Você sabe qual foi a proposta que eu fiz para ela? Ela disse para mim assim, ó, Evandro, eu quero ficar em casa. Eu não quero mais trabalhar fora. Eu disse, olha, tu tem certeza? A gente tinha só o Gabriel naquela época. Ele era pequenininho. Aí ela disse assim, tenho. Aí eu falei para ela, seguinte, o meu sogro sempre dizia, né? Combinado não é caro. Ela está apontando o relógio para mim, eu estou falando demais. O relógio, desculpa, combinado não é caro, né? Eu falei para ela, seguinte, nós muito provavelmente vamos pagar aluguel a vida inteira, nós vamos dirigir um carro velho, e você não vai ter dinheiro para fazer a unha. Está tudo bem contigo? E ela disse, está tudo bem comigo. Pode ser. Eu disse, então tá bom. Então vai lá e pede a tua demissão. E ela deixou tudo para ficar em casa. Para lavar roupa, para passar roupa, que a gente não tem ninguém para ajudar, né? E para cuidar dos filhos. E para cuidar do marido e da casa. Porque ela entendeu que essa era uma prioridade na vida dela. Nós pagamos um preço por isso? Sim. Pagamos um preço. Pagamos um preço. Para todas as nossas escolhas existe um preço, não é verdade? A gente decide. Então nós optamos por ter essa vida mais simples. E ela topou isso e a gente fez. Paulo, tu te arrependes? Ela está dizendo aqui, ela está dizendo que ela não se arrepende. Agora, obviamente, eu entendo que tem mães que precisam trabalhar fora. Eu sei que isso é uma coisa muito delicada, eu entendo isso. Mas se você tem esse desejo no coração, porque tem mães que não têm, né? Esse desejo. Tem mães que gostam da carreira de trabalhar fora e tal. Se você tem esse desejo, fala com quem resolve. Porque ela falou, e Deus me abençoou de uma maneira, queridos, que eu falo aqui com humildade para vocês. Que a gente comprou um apartamento, não é um apartamento de luxo, é um apartamento simples, né?
mas Deus deu graça para eu poder trabalhar e prover para as necessidades da minha família. E tem sido uma coisa diária, né? Então, e a gente, então fala com temor, né? Ore a Deus. E porque esse tempo que você tem ali com seus filhos é um tempo muito pequeno, né? Até chegar ali na época de ir para a escola, né? E existem tantos estudos, queridos, que mostram, sabe, a diferença de uma criança que teve ali a mãe, né, presente, né, no dia a dia, e passou tempo com a mãe, de uma maneira assim, presente, né, não de estar só dentro de casa, mas estar presente, né, e ser um instrumento ali de Deus na vida do seu filho. Isso faz uma diferença tremenda, uma diferença tremenda. Lá no próximo slide, nós temos o versículo de Provérbios 22:6. Eu gosto muito da versão em inglês, que fala que ao invés de ensina a criança ou educa a criança, treine a criança no caminho que ela deve andar. Eu não vou ter tempo para falar aqui, para explorar esse assunto, né? Mas nós treinamos os nossos filhos. Esse treinamento é uma coisa possível, nós fizemos com os 3. Esse treinamento vai desde, assim, obediência, né? Quando nós moramos nos Estados Unidos, a gente teve contato com famílias lá que aplicavam essas técnicas. E é uma coisa, assim, talvez numa outra oportunidade a gente possa conversar sobre isso, mas funciona. Criança não precisa ser desobediente, criança não precisa, você não precisa gritar para eles obedecerem, não precisa. Se você usar as técnicas corretas, eles vão obedecer você e vai ser uma bênção. Esse treinamento, para vocês terem uma ideia, né? A gente fazia para várias coisas, né? As crianças não adivinham as coisas, a gente ensina para eles, né? E para atender o telefone, como se comportar no mercado, a gente fazia uns teatrinhos assim com eles, né? Então tá, a gente tá lá no mercado e como é que aí vem um amigo do papai, como é que você vai fazer? Vamos fazer de conta aqui, ó. E aí você faz um teatrinho com eles ali, né? Queridos, eles aprendem a fazer. A gente ensinou como atender o telefone, né? Porque às vezes tinha gente que ligava lá para casa para perguntar, né, sobre a aula de inglês. Aí o Gabriel pegava o telefone, alô, quem é? Eu disse, não, meu filho, não é assim. Vem cá, nós vamos te ensinar como é que tu faz esse negócio. E a gente fazia o teatrinho e tal, e eles aprendem. E é uma bênção, né? Treinamento. Então a gente treina a criança no caminho. Muito bem. O seu trabalho como pai, no próximo slide, como pai e mãe, é sair de cena. Eu sei que eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Eu já estou terminando, tá, pastor? Só mais uns minutinhos. E sair de cena. A gente acha assim que eles vão ficar com a gente para sempre, mas não. Lembre que você está criando um pai e uma mãe. Você está criando um servo de Deus, uma serva de Deus, uma alma eterna. E o seu papel é sair de cena, para que eles possam assumir o controle, tá? Então, isso não vai acontecer como mágica quando eles tiverem 18 anos, queridos. Não, a gente começa isso cedo. A gente lê um livro muito legal e ele fala sobre emancipação planejada. Então a gente começa a fazer isso cedo. Eu só vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, dizer assim, ó, seu filho e sua filha anseia por autonomia. Isso é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. E aí eu coloquei ali, ó, um mapa, tá vendo ali, ó? Tem um mapa. Como se esse mapa aqui, ó, fosse o reino do seu filho, a vida dele. E aí tem vários condados ali, ó, várias áreas, né? A escola, as roupas, a música, os amigos, toque de recolher, o quarto, entre outras coisas, né?
E agora você imagina que você, como pai e mãe, tem os seus exércitos em cada uma dessas áreas. Está ocupado, todos os territórios estão ocupados. Aos poucos, você vai começar a tirar os seus exércitos dessas áreas, para que eles possam aprender a administrar isso debaixo dos seus olhos. Antes dos 18. 18 já é tarde. Então a gente começa isso num processo. A gente não vai ter tempo de conversar isso hoje, né? Mas alguém aqui tem filho adolescente? Faz aqui para mim, assim, levanta. Os adolescentes têm, isso é uma coisa natural, né? Deles. É uma coisa colocada por Deus. E a gente precisa, então, aprender a lidar com isso, né? De forma madura, né? E aí vem tratamento, né? Como a gente trata eles. Não dá para falar com um adolescente de 14 anos como você fala com uma criança de 10 anos. Não é possível isso. Então a gente precisa se adaptar, né? E aí, lá dentro da nossa casa, por exemplo, nós temos 3 realidades. Um que tem 18, já é um adulto. Um que tem 15 e uma que tem 10. Então a gente fica assim, né? De um lado para o outro, né? Olhando ali, prestando atenção como a gente vai agir com eles. No próximo slide, eu coloquei ali, ó. Eduque-se. Queridos, a palavra de Deus nos afirma que o povo peca por falta de conhecimento. Deus tem nos abençoado com tantos irmãos e irmãs que têm escrito livros maravilhosos, uma bênção para as nossas vidas. Todo mundo aqui, eu creio que sabe ler, né? Então, não existe desculpa. Ah, mas eu não gosto de ler. Meu querido, vai aprender. Vai aprender. Ah, mas eu tenho dificuldade. Você tem que tomar uma decisão. Eu cresci num lar onde leitura não era incentivada. Mas eu casei com uma mulher leitora. Glória a Deus pela vida dela. Ela sempre fala, Evandro, leitores são líderes. Leitores são líderes. Nós fazemos ensino domiciliar, as nossas crianças não vão para a escola, né? E depois do tempo devocional, eles têm lá o tempo devocional deles de manhã. Eles sentam no sofá. O mais velho já acabou, né? O ensino médio. Mas os 2 que ainda estão fazendo escola sentam no sofá e eles vão ler. Quando a gente começou com esse negócio, eles não queriam, irmãos, ficar sentado 30, 40 minutos ali lendo. Não queriam. Mas hoje, não precisa mandar. Eles pegam, eles vão lá, sentam lá. Faz o negócio, entendeu? Então, se você não tem esse hábito, ore a Deus e diga, Senhor, converte o meu coração. E eu quero ser um leitor, porque, irmãos, quanto mais a gente aprende, mais a gente se dá conta que a gente não sabe é nada. Que a gente não sabe nada mesmo, tá? Então, eduque-se, compre livros que falam. Por exemplo, vou dar aí uma sugestão. Como Flechas. Alguém já leu esse livro aqui? A irmã ali já leu. Como Flechas, do Luciano Subirá. Muito bom. Um livro muito bom. Ele fala dessa aljava, né, dos filhos, que são essas flechas. Uma bênção. A minha esposa, inclusive, fez até um grupo de mulheres para discutir o livro online. Elas faziam lá uma reunião no Zoom, entendeu? Para falar sobre o livro, para compartilhar. Uma bênção. Então, eduque-se. Estou caminhando aqui, não vou ter tempo de falar sobre os 4 R's, mas os 4 R's aqui, ó, relacionamento, que é o foco, relacionamento, rotina, toda criança precisa de rotina, inclusive filhos adolescentes, responsabilidades, não poupe seus filhos de responsabilidades, e eles têm que sofrer as consequências delas também, porque se você poupar os seus filhos, a vida não vai. E o povo, eu sempre falo para os meus filhos, vocês não são especiais. Vocês são especiais aqui dentro de casa só.
para sua mãe e para mim. Lá fora, as pessoas vão mentir para vocês, as pessoas vão tentar humilhar vocês, as pessoas vão disputar com vocês, se tiver oportunidade, vão pisar em cima de vocês. Então a gente precisa preparar eles para eles terem resiliência, sabe? Levar a lambada e voltar. Então, responsabilidade e regras. Muito bem. Para encerrar, eu coloquei aqui, ó. Eu errei demais. E agora? Tire os olhos no próximo. Tire os olhos dos erros do passado. Peça perdão aos seus filhos. Isso é uma coisa muito importante, porque eles não aprendem a pedir perdão do nada. Eles vão aprender a pedir perdão quando você vai lá e pede perdão para eles também, pelos seus erros. Quantas vezes eu já tive que ir lá dizer: meu filho, me perdoa, agi errado. Não tenha vergonha, Deus usa isso para ensinar para eles. É normal você errar e é normal você pedir perdão, tá? Perdoe os seus filhos, não leve as coisas assim no nível pessoal, tá? Nós temos 3, cada um deles se comporta de uma maneira diferente. A gente está no caminho, tá, gente? Nós estamos aprendendo. Eu estou aqui falando, mas não pense que a gente não passa por dificuldade. Passa por muito. A gente chora, a gente vai lá no quarto e dobra o joelho e diz assim: Deus, o que eu vou fazer? Gente, é assim. É bem real. Não vou falar mentira aqui para vocês, não. É assim mesmo. É assim, ó, um dia após o outro. Um dia após o outro. E se a gente tivesse mais 6 filhos, ia ser tudo diferente. Tá bom, Paula, já estou terminando. Aqui, ó. Comece de novo, faça diferente de agora em diante. Queridos, posso orar, pastor? Posso. Nós vamos orar a Deus agora. Eu não sei qual é a tua situação. Levante, por favor. Se você olhou aí para a sua vida e pensou assim, ó: poxa Deus, eu gostaria de fazer diferente na minha vida. Eu gostaria de fazer diferente com os meus filhos a partir de agora. Você tem essa oportunidade. Enquanto você tiver fôlego, o Senhor te dá uma oportunidade para você esquecer do passado e para você fazer uma caminhada nova. Feche os teus olhos. Papai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece a vida de cada um de nós, e o Senhor sabe que nós precisamos de Ti desesperadamente para tudo, Senhor. Nós somos tão limitados em tantas coisas, Senhor, mas em nome de Jesus, a Tua palavra diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos no Teu nome, Tu te fazes presente, e quando a gente concorda em alguma coisa, isso vai ser ligado no céu. Então, Pai, nós num coração nessa noite, reunidos aqui, Pai, como igreja do Senhor, Pai, nós pedimos, ó Deus, que Tu venhas converter os nossos corações aos nossos filhos, e que Tu convertas, Pai, o coração dos nossos filhos a nós, e que os nossos corações estejam unidos, Pai, nos convertendo a Ti. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre as nossas vidas sabedoria, Pai, graça, unção, a presença do Senhor, para que nós possamos fazer a diferença na vida dos nossos filhos, que os nossos filhos vejam, Papai, Jesus em nós. Que nós sejamos humildes, ó Deus, para nós reconhecermos os nossos erros para os nossos filhos, para eles poderem saber que nós não somos perfeitos, porque não existe perfeição nessa vida, Pai, enquanto nós estivermos aqui. Pai, em nome de Jesus, que eles possam saber que nós não esperamos perfeição deles também, porque nós podemos caminhar juntos, ó Deus, que nós podemos perdoar um ao outro, e nós podemos crescer, ó Deus. Pai, abre as nossas mentes, Pai, derrama conhecimento, derrama a Tua bênção, a Tua presença, para que nós sejamos, Pai, famílias restauradas, famílias sadias, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, move o Teu Espírito, conhece a vida de cada um aqui, Pai, o coração de cada um, os filhos, os pais. Glorifica o Teu nome, Papai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento.
Obrigado, né? Hoje foi para todo lado. Só faltou o solteiro. Aí você diz, tá, e eu? Você está solteiro? Pede para Jesus aí, vamos começar a pedir, né? Vamos começar a pedir, Jesus, me dá uma família, eu quero. Você tem que querer, você tem que desejar. Se você não quiser, Deus não vai enfiar para o goela abaixo. Você tem que querer, peça a Deus. Talvez você já é avô, seus filhos já estão, né, crescidos, você está só curtindo os netos. Tem muita coisa boa para você pegar aqui hoje e aplicar na sua família ainda. Quando você está vivo, você não deixou de ser pai, não deixou de ser mãe, né? Então aplique. Tem muita gente que vai dizer assim, isso não é para mim, não é? Espera, daqui a pouquinho você está lá, cheio de criança ao redor, e você pergunta, o que eu vou fazer agora? Aí você vai lembrar. É bom a gente ouvir sobre família, a gente precisa disso. Às vezes eu me preocupo, né? Não aqui na nossa igreja, mas a nível geral no Brasil, a gente vê tanto avivamento acontecendo. As pessoas cheias de papapá, e foi uma bênção, volta para casa brigando. Chega em casa, uma briga, uma loucura, desavença familiar, falta de perdão, nenhuma educação espiritual, nada. Então a gente precisa disso aqui. Guarde no seu coração. Vamos orar pelas famílias antes de nós ir embora? Sei que a gente já orou, o Evandro já orou, mas agora eu queria que os pais, né, os homens, chegassem perto da sua família. Queria que as famílias chegassem perto. Pastor, estou só com meu filho ou com minha filha aqui. Ou pastor, eu estou sozinho. Então se você está sozinho, chegue perto de alguém que é seu amigo, uma família próxima. Ou se você não tem ninguém, vem aqui com o pastor. Ou você e sua família hoje, tá bom? Mas nós vamos orar hoje pelas famílias e abençoar as famílias. E pedir a Deus a bênção sobre a nossa casa. Que nós possamos estar unidos assim. Sempre, que nós possamos estar juntos assim. Não importa o que aconteça, nós estejamos assim, unidos, juntos, próximos. Vem cá, meu amor. As crianças ainda estão lá embaixo, né? Mas eu queria muito que vocês orassem uns pelos outros agora. Que o marido orasse pela sua esposa, a esposa orasse pelo seu marido, os pais orassem com seus filhos. Se você pudesse fazer essa oração junto. A gente precisa disso, nós necessitamos disso. Amém? E você que está sozinho, se desejar, não é obrigado. Se quiser pode subir aqui, você vai ser minha família hoje, eu vou orar por você também. Tá bom? Vamos orar, queridos? Deus, nós abençoamos a nossa casa. Nós abençoamos o nosso lar, nós abençoamos a nossa família. Nós abençoamos nossos filhos, nós abençoamos a nossa esposa, nós abençoamos os maridos. Senhor, nós abençoamos e nós queremos dizer diante de Ti que o nosso desejo, Senhor, é estarmos juntos, para nós poder cumprir aquilo que o Senhor tem planejado desde a eternidade para nós. Senhor, nos ajude a amar a Ti acima de todas as coisas, e nos ajude a amar uns aos outros, Senhor, a perdoar. Senhor, se há alguma coisa a ser perdoada, que seja perdoada. Se há alguma conversa, Senhor, que precisa ser feita, que haja essa conversa, Senhor. Se há alguma coisa que está fora dos trilhos, o Senhor é poderoso para alinhar, ó Deus. Talvez essa pessoa tenha olhado para situações que há muitos anos ela batalha e ela pensa que não há mais solução. Mas Tu és o Deus que reconcilia pais e filhos. Tu reconcilia o coração que está rebelde, aquele coração que está magoado. Tu és o Deus que reconcilia pessoas. Que a Tua presença esteja agora com cada família, Senhor. Leva-nos na proteção para os nossos lares, que nós possamos viver uma vida abençoada por Ti, valorizando cada minuto, cada tempo que nós passamos juntos, Senhor, porque nós nunca sabemos quando serão os últimos. Abençoe a cada família que aqui está representada e aqueles que não estão aqui, que possa haver, Senhor, harmonia nos lares. Em nome de Cristo Jesus, nós abençoamos as famílias para a glória do Teu nome. Amém. Quer falar? Então tá bom. Gente, se for o último dia, se Jesus voltar essa semana, a gente se vê no céu. Você vai para o céu mesmo, irmão? Se você não pode dizer com certeza que você vai, vem aqui na frente que eu vou orar por você. O culto não pode acabar sem você sair daqui com certeza da sua salvação. Se você não tem certeza de que você vai para o céu hoje, então você precisa de Jesus. Tem alguém que precisa?
Tem alguém que precisa de Jesus, confessar Jesus como Salvador? Olha, eu tenho certeza, eu quero ter certeza de que eu vou para o céu com Jesus, de que eu vou ter minha vida. Se tem alguém, faça isso hoje. Não deixe para amanhã, faça isso hoje. Agora, se não há ninguém, se hoje se acabar, Jesus voltar, nós nos vemos lá. Amém? E se Ele não voltar, a gente vai estar aqui durante a semana e no domingo que vem para um grande culto de Santa Ceia juntos aqui. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe, continuem orando uns pelos outros. No final, eu vou estar lá para dar um soquinho em você, tá bom? E desejando uma ótima semana. Foi muito bom ver vocês, foi muito bom estarmos juntos. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus e que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, amanhã e sempre. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua família e que você possa ser alegre, feliz e realizado dentro do seu lar. Que o Senhor te abençoe, vá em paz, em nome do Senhor Jesus.